Porto Alegre. E é isso aí. Agora é contigo. Bom dia, pessoal. 23 de março, segunda-feira. Agora são exatamente 5 para as 10 da manhã. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo. E quem caiu de paraquedas desse canal não sabe do que eu vivo, do que eu me alimento. Sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. E para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e coloque o dedinho no sininho ali, compartilhe com outras pessoas para nós divulgarmos mais esse canal. Sem mais patati e patatá, vamos para o nosso principal passageiro do dia, o próximo, para cima deles. E viu o último vídeo, gostei. Não podemos falar o resto. Ele viu o último pra vídeo. Cima deles. E um beijo nelas. Ô Luiz Gustavo, beijo nelas. Eu queria te dizer uma coisa. Cara, tu não tem noção a satisfação que eu tenho quando eu vejo vocês, meus inscritos que me acompanham, repetindo, reverberando esses meus bordões, essa forma com que eu falo, que tipo, não tive nenhum tipo de pretensão em relação a isso. E quando eu vejo que vocês adotam para tanto, né? É uma satisfação sensacional. Satisfação é estar com um cara no qual eu me espelho, um cara no qual eu sigo, um cara no qual trabalha muito parecido comigo, como eu já falei para ele. E é uma satisfação estar presente aqui no Moisés, né? E compartilhando com vocês essa presença aí. Melhor motorista de um dos, então, para não dizer o melhor, né? Dos melhores motoristas da cidade de Porto Alegre e youtuber também, que inclusive já está ficando cada vez mais famoso, né? Daqui a pouco já estamos a nível de Brasil afora, né? Porque amém, já estamos conhecidos aí por todos os estados. Deixa eu só te apresentar o pessoal que não sabe de onde chegou. Tu é um ilustre desconhecido, graças a Deus. Eu adoro quando os ilustres desconhecidos vêm aqui também. O Luiz Gustavo, lá quando eu lancei a primeira versão dos adesivos, onde não aparecia o bonecão ainda, ele foi um dos primeiros que eu entreguei, no trânsito literalmente. Ele me perseguiu pela Ramiro Barcelos, eu estava deixando o passageiro, ele estava com o passageiro, sei lá para onde, e daí ele entrou dentro do Hospital Moinhos de Vento, desceu. Esses dias, inclusive, apareceu para mim, eu estava rolando no meu Instagram, e apareceu o Reels que eu gravei, que eu coloquei lá no Instagram, onde tu aparece na janela, faz uma gritaria. E aí, desde então, tu pegou mais algum ou não? Desde então, aí peguei o adesivo, né? E aí eu digo, bom, você é um dos primeiros a pegar. E coloquei no meu outro carro, no qual já troquei, né? E agora coloquei o adesivo novo de volta às aulas. E acabei de pegar o segundo, né, pessoal? Essa versão, a versão nova aí. É a versão nova do bonecão, sem tema nenhum, só de motorista aplicativo. Só de Daniel, na verdade. Só de Daniel, na verdade. E também compraremos a camiseta no futuro, né? Isso aí tá em processos de... falta só a gente sentar para acertar os detalhes. Enfim, é uma ideia assim para esse ano. Para esse ano com certeza vai rolar. Já deveria ter acontecido antes. Tá, me diz uma coisa, como é que chegou aqui? Bom, seguinte. Conta brevemente a tua história. Eu já te sigo, já faz uns 4, 5 anos, tá? Eu trabalhei na área de segurança, 25 anos, segurança pessoal privada, tá? Fui 4 anos militar. É correto. E 21 anos trabalhei na área de segurança. Foi 4 anos militar? Como 4 anos? Então tu só fez obrigatório? Não, fiquei, na minha época que eu servi em 90, só podia ficar 4 anos. Tá, então tu fez QCO? Então, não fiz, fui cabo temporário. Ok. Não, na realidade eu era para ter ficado amparado. O Collor não me deixou ficar. Eu era motorista de carro de Urutu, de anfíbio. Tu que serviu o exército, tu deve lembrar. Eu fiz só o básico, só o CPOR e tal. Tá. E eu era intendente ali por cima. Bem a Coruchão Granô, bem como é que o gurizá falava do intendente. Tá, mas intendente, pra quem não sabe, é o cara que fica no escritório, né? Sim, ou na cozinha. Ou na cozinha. Tinha vida boa. O oficial, o militar intendente é o responsável pela logística, pela retaguarda da tropa. Na prática, ele não pega fuzil, ele não entra em carro de combate, ele não vai pra linha de frente. Eu carregava o GC, na teoria, aliás, o grupo de combate. Eu servi o 7º SMEC em Livramento, que a minha esposa é de lá. Boina Preta. Sim, tem as diferenças das boinas, né? Boina Preta.
E aí, depois de lá, fui parar de segurança pessoal privada e por último eu trabalhei quase 10 anos em motorista de carro forte. Opa! Né? Fui segurança pessoal privada. Eu tenho medo de parar em posto que tem carro forte estacionado. Não por mim, não por eles, mas né, vai que aconteça uma função, aí né? É aquilo que eu digo, é bom que as pessoas fiquem no meio porque elas servem de escudo pra nós, né? Ah, vocês devem ter essa visão também, né? A gente pede pra sair, né? Sim, sim. Mas tem uns que são machão, que ficam brabo, então a gente diz, não, quer ficar aí, fica. É mais um escudinho pra nós. É menos um pra eles acertarem. Exatamente, ou acertar aquele e não acertar nós, né? Sim, então sim. aí... Foi 4 anos motorista de carro forte? 8. 8 anos? Mas anos. Motorista? Motorista. Tu carregava o... Carregava o grupo todo, o chefe de equipe e os 2 guardas atrás. E graças a Deus nunca passou por nenhum. Nunca passei por nada. Trabalhei em escolta armada de caminhão de carga pelo Brasil, onde tu vai futuramente conhecê-lo, né? Se Deus quiser aí, é o teu sonho. E eu almejo que tu consiga. Vamos conseguir sim, com certeza. Que tu consiga, né? Não, com certeza, cara. Isso é questão de tempo. Que é o teu sonho, espero que tu consiga alguém aí, ou alguns patrocinadores, melhor ainda, né? Sim, eu só quero me manter. Tu possa... Que os meus guris, graças a Deus, estão bem encaminhados. Eu só quero me manter. Até eu tenho um filho que faz aplicativo, trabalhou 20 anos na área de prótese, agora tá dando um tempo. Que é Felipe também. É Felipe também. Temos só um filho, eu e ela. Sou casado há 40 anos com a minha coisa linda, coisa linda. Casamento das antigas, então. Se casamos, eu tinha 16 para 17, como diz o pessoal 17 para 18. Como diz o pessoal do Pretinho, 40 anos fazendo namoro com a mesma namorada. Coisa linda. Eu com 16 para 17, ela com 17 para 18. Coisa linda. Mas é tu um pouquinho mais velha. É mais velha que eu, um pouquinho. Só, bem pouquinho. Bem pouquinho. Dá 1 ano e meio, mais ou menos. Mas aí, Daniel, voltando ao assunto anterior, aí eu já estava saturado, cara, da área de segurança. Já estava ficando muito já estressado e tá. Mais que aqui? Deve ser. Mais que aqui. Porque lá tu lida com a segurança, com a vida, com a tua vida, com o teu risco de vida, o tempo inteiro, né? E aí eu... Desculpa a comparação, não faz o menor sentido uma comparação dessa. Mas tem, porque daí tu já fica assim, cara, eu já estava a um ponto que... Eu já ia pra rua, quando passeava com a esposa, enfim, eu até já me cuidava a mim também. Tipo aquilo de parar, não que eu não me cuide até hoje, porque eu trabalho das 3 da tarde, 2 da tarde até umas 11h30 da noite, 11 horas. Por isso que eu te digo, chegar o teu número de corridas vai ser impossível, né? Eu não sei exatamente o áudio que tu me mandou, né? Eu brinquei com o diabo, mas daí tu tem que trabalhar o dobro pra chegar em mim. E como eu trabalho, às vezes... né? 4 dias por semana só, né? 4 dias por semana? Por exemplo, hoje é que eu folguei sábado, domingo e hoje, inclusive. Coisa linda. Tá, então tu não vive dos aplicativos? Vivo dos aplicativos. Tu consegue se manter trabalhando 4, 5 dias por semana? Consigo me manter, graças a Deus, mas é aquilo que eu digo, né, cara? Coisa linda. É que cada um tem uma estrutura. Eu tenho, né? Eu não pago o aluguel de carro, eu não pago o aluguel de casa. O meu filho já é criado, eu tenho só um também, não me pede um copo d'água. Show. Né? Então a esposa também Tô aposentado? tem o vencimento dela. Não me aposentei porque a última lei me pegou. Eita. Senão eu já estaria aposentado, porque eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 16 anos, né, cara? E aí já era para estar aposentado, mas a idade não deu, vou ter que trabalhar mais uns 3 ainda para não perder o dinheiro. Tá pagando Pago o INSS todo mês. Se eu peguei bem, tu tá 40 anos, 16 anos, tem que 56, 57 anos? Tenho 55 anos e meio quase. Tá, então até os 60 tu tá aposentado. Antes um pouco, eu acho. Coisa linda. Agora não dá, até se eu entrasse, eu creio que na justiça buscasse a fundo, eu conseguiria. Mas eu ia perder uma camada meia boa de aposentadoria, entendeu? E aí, como eu também sou relativamente novo, né? Sim, tá jovem. né? Então aí eu parece, na verdade, que tu trabalha em engenharia. Parece que tem uns 70, mas é forte. O Luiz Gustavo é forte. Sabe aquela pegada de mão forte? Aquela, sabe que tu sente firmeza Mas tem que ser, eu sou do modo antigo ainda, né? Porque tu aperta a mão de uns aí que os caras só te... Dá vontade de dar uns tapas na cara, né, cara? Dá vontade de dar uns tapas na cara. Tá, mas bom, voltando ao assunto, aí como eu já tava, aí eu tenho o cunhado do meu irmão, que hoje é advogado, que tinha um táxi. Aí que tu começou. Tá. Aí que eu comecei a cachaça, como eu digo. Tu chegou a ser taxista ou foi direto? Cheguei a ser taxista. Aí fui taxista quase 2 anos.
Antes dos aplicativos, já existiam os aplicativos? Não, aí quando tava entrando o Orbital pela Teletaxi, que aí eu não vou citar o nome para não fazer propaganda. O que é o Orbital? Me desculpe a ignorância. O Orbital é como se fosse essa multimídia tua, só que é ligado na rádio. É isso, se quiser fazer propaganda não tem problema nenhum. Né? Não tem nem patrocinador por enquanto no canal. Por enquanto. Bom, então, né, Pode a Teletaxi Cidade seria um concorrente, entre aspas, nosso, né? Do Uber, no caso, né? Eu discordo, eu acho que o taxista não é nosso concorrente. Não, eu digo a rádio, né? Não os taxistas. Os taxistas eu conheço vários. Tá. A rádio com a Uber. Por quê? Sim, né? Porque a rádio criou o aplicativo também. A rádio também criou uma forma de tu chamar o táxi como se fosse nós. Tu chama mas pelo acho aplicativo. Que passageiro Uber é Uber e táxi é táxi. Eu também acho porque... E eu acho que tem lugar pra todo mundo, inclusive pras lotação, tá? Tô sentindo falta de vocês às vezes. Não, eu te digo assim, ó. Eu nunca... No início, quando eu entrei, que vai fazer 10 anos agora em abril... Ah, tu já tá 10 anos na Já tô 10 anos na Uber. Então vai fazer 10 anos, então eu peguei um pouquinho do iniciozinho daquele perrenguezinho, mas como eu conhecia vários taxistas, que hoje a grande maioria que era empregado são uberistas que nem nós. Eu gosto dessa expressão, uberista. Entendeu? Então eu nunca tive esse problema. Os caras encostavam às vezes do lado, meio bravo, me olhavam, vai aí, Luiz, e pai, aí. Então no fim eu não tive esse problema. Mas um abraço grande pro Igor, que era o cunhado do meu irmão, que hoje se formou em Direito. Hoje não, já faz mais de 10 anos. É advogado, junto com o meu irmão, com a minha família, enfim. E aí ele vendeu o táxi, porque aí eu era motorista. E aí o seguinte, eu trabalhava de noite, das 4 da tarde às 4 da manhã, de segunda a sexta, também no táxi. Não trabalhava 6 dias por semana. E aí eu ia pra Cidade Baixa. Isso foi logo no início do Uber. Logo no início do Uber tinha, acho que nem um mês. E aí eu ia pra Cidade Baixa. Ele sempre trabalhou com carro top de linha, com Astra, com Meriva, com Cobalt. Nós estamos falando de 10 anos atrás. Com certeza. Né, os carros top de linha na época. Pai, aquilo lavadinho, limpinho. E de fato, esses aí que tu citou eram os mais confortáveis da categoria. Eram os mais confortáveis na época. E eu aí ia pra Cidade Baixa ali, tá? Às vezes na frente das casas noturnas e tudo, com as portas abertas. Agora pegar essa mania, cada vez que eu vejo um carro adesivado, eu fico vendo se não é adesivo meu ou dos colegas. É que nós estamos atrás de uma caminhonete que está cheia de adesivo, pra variar, mas né? É outro tipo de... Não é nenhum dos nossos aqui. Não é nenhum dos nossos. E ele também não tem cara de ser aplicativo. E também não tem cara de se virar roda também, né? Já foi. É o SUV que já foi. Entrou na minha frente e desapareceu. Porque eu também tenho trauma com as USV. Quem não tem? Outro, né? Aí tu foi pra Cidade Baixa, no meio da... Aí eu ia lá... Pegar os bêbados na saída de festa. Os bêbados, aqueles inferninhos do centro lá, Degas, Metrópolis, toda aquela a antiga ali que virou Stuttgart, depois a Berlim também. A Berlim. Então eu começava no Ipiranguinha com os tiozinhos do lado ali, depois eu ia pra Berlim ali também. Então eu fazia toda a nata, eu trabalhava de segunda. Então pra tu fazer uma férias numa segunda-feira de noite, em pleno junho, na época de inverno, era complicado, mas eu fazia. Sim. Atendendo todo esse pessoal aí que eu te falei. Que nem aqui, se tu disser que tu não pode, que é impossível fazer meta em janeiro, é porque tá preguiçoso. Desculpa. Não, mas eu, difícil, graças a Deus... É muito difícil. Eu sempre digo, o que tu faz em 6 horas, em janeiro tu vai levar 8 ou 9, mas tu faz. Isso aí, com certeza. Foi isso que eu quis dizer. Em janeiro tu demora às vezes 3, 4, 5 horas a mais pra fazer, mas tu faz. Mas tu faz Se tu tá com a corda no pescoço, tu vai tirar a corda do pescoço. Vai tirar a corda, né? Agora, tu ficando reclamando... não, se tu ficar escolhendo muito, o cara tem que escolher, né? Eu não vou te dizer que não, mas se tu ficar muito peneirando em janeiro, assim, tu vai trabalhar 12, 15 horas por dia. Deixar do Rei também, o Reinaldo, um abraço. Rei. Muito obrigado, vamos colocar também. Se tu não segue ele ainda, segue lá. Não sigo ele ainda. Aí tu tá no taxista carregando os malas da madrugada da CB. Carregava os malas. Aí é o contrário, aí não é que eu me cansei, é que aí os malas saíam das festas e eu bonito, né? Como sou, né? Arrumadinho, cheiroso, como tu diz, e perfumado. Camisinha azul clarinha, né? Aquela calça de sábado. Não, eu peguei depois, porque ela mudou depois. Quando eu era taxista, tu trabalhava com a tua roupa. Mas eu sempre gostei de trabalhar arrumado, sempre gostei de trabalhar
né? Limpo, disposto e cheiroso. Exatamente, como eu ia falar. E aí os caras saíram dali, não, moço, obrigado, eu vou... Agora no momento eu não quero táxi. Iam pra esquina, pegavam o telefonezinho e... Uber. E Uber. Aí tu sentiu o cutuco. Aí eu digo, pá, mas parei um pouquinho, né? Eu vou... Não tá rolando muito. Aí cheguei pra ele... Ele, aliás, chegou pra mim e disse assim... Ele e o teu cunhado, o advogado? O meu concunhado, né? Aham. Advogado disse, Gustavo, por que tu não faz aí nas horas extras aí um Uber e quebra o galho com táxi? E eu digo, tá, vamos ver se dá. Então, o primeiro que eu vi fazendo hora é taxista e nas horas extras faz... Normalmente o pessoal tem CLT e daí resolve fazer, pegar o aplicativo pra se deslocar e depois ele se dá conta que ganha mais o aplicativo do que na CLT. Tu era taxista e daí horas vaga Uber. Nas horas vaga Uber. Aí o que aconteceu? O que aconteceu o seguinte, que eu saía no táxi e não tava mais fluindo a noite. O pessoal da noite era tudo Uber. Sim. De dia que tu conseguia fazer dinheiro um pouco como dono. Porque daí ele tinha outros custos. Entendeu? Uhum. E aí ele conseguia fazer, mas eu não conseguia. Então eu comecei a vir a voltar para ele. Não, eu voltava do serviço para ele com uma férias que já não compensava tu botar, porque o seguro do táxi na época era muito caro. Tu pagava, era um valor caríssimo. O seguro não, quem pagava o seguro era ele. Eu era só empregado. Ele até me pagava muito bem, até me pagava a janta, a refeição e tudo. Só que aí chegou um ponto que não estava mais valendo a pena, não estava mais valendo nem para mim, porque nós colocávamos um carro de hoje em dia de mais de 100 mil, vamos botar aí uns 130, né? Para trabalhar a noite toda e a madrugada para chegar e entregar 50 reais para ele, 60 reais e eu ficar com 20, 30 pila. E daí... Aí eu digo... Aí chegou um ponto que ele disse assim, nós chegamos a um consentimento, né? Diz, olha, eu vou começar a trabalhar sozinho, porque pra ti não tá servindo e pra mim também não. Porque eu sou, na época, quando eu entrei no Uber, eu fiz o curso lá naquele hotel, que eu não me lembro, ali na Riachuelo. É isso que a gente tinha que ter também, Luiz. Sabe, aquele motorista de aplicativo tinha que ter um curso também. Eu fiz o curso com o Rafael na época. Não sei quem é. Fiz o curso lá naquele hotel na Riachuelo ali, antes da Calda Júnior, à direita, aquele hotel, o Master ali, exatamente. Ali eu fiz o curso de 1h30 com ele ali, era uma palestra que ele dava. Só 1h30, tinha que ser umas 15 aulas de prática. Não, foi uma hora e meia, 2. Pra aí, começar. Pra ele... Vamos subir lá em cima das antenas? Onde tu quiser. Não, outro dia. Aí diz ele assim, não, começou a nos dar uma noção, uma dinâmica, como é que funcionava o aplicativo, que até então todo mundo era cru. Sim. Né? Era o troço, era bem mais... A palestra que tu fez foi dos aplicativos da Uber? Da própria Uber. Tá, isso eu fiz também. No Hotel Master lá. Sim, mas eu fiz lá na Trevisa. Lá, tá, ok. Mas eu sou mais novo que tu de Uber, no caso. Tu é mais de tempo de cadastro, né? Exatamente. Aí tá, e aí eu... Sim, te disseram que a gente tinha que esperar 15 minutos, passageiro. E tá, toda aquela descer pra abrir porta. Isso, toda isso aí, balinha, água, comprava os fardos d'água, comprava a balinha. Cara, eu adorava fazer isso, sabe? Eu também, cara. Eu dava com satisfação a aguinha, com satisfação. Até comecei a perceber que eu tava me sentindo um otário fazendo isso. Não, mas enquanto eu fazia isso, eu curtia. Eu curtia porque era uma forma que tu até quebrava o clima, né, cara? Ficava o troço mais... Eu curtia valendo isso, sabe? Eu achava legal. Eu também curtia. Oferecer uma bala. Até que um dia, eu me lembro, na Cascata, lá no bairro Cascata, eu fui levar uma mãe com uma criança, e daí eu tinha no Focus, tinha 3 esses porta-copos aqui. Sim. E eu enchia esses porta-copos, tinha atrás no caso, né? Um de cada lado da porta, e mais um aqui no meio do console. E daí eu enchia de balinha. Até que um dia a guriazinha, antes de descer, ela pegou todas as balas. Também. E daí, no que ela foi descer, a mãe dela xingou ela, e daí ela soltou e se espalhou bala pra todo o carro. Deu olhei assim, moço, o que tá acontecendo aqui? Ai, não sei quem, bababá, essas balas. A partir daquele dia, eu acho que foi a última vez que eu comprei bala. Eu acabei as balas que eu tinha e depois, não, chega, acabou com essa brincadeira. Aí eu fiz assim, como aconteceu comigo isso, porque eu tive 2 Siena antes do Onix que eu te falei. Trabalhei com 2 Siena. Aí como o Siena é só um aqui no meio, ó, que nem esse aqui, eu deixava cheinho de bala. Aí como as minhas balas que eu comprava, aquelas balas de iogurte, aquelas balas gostosas, e aí
teve por duas ou três vezes que encheram a mão e levaram. Não, E aí eu digo, pô, mas e os outros passageiros? Aí eu passei a deixar 3 balas só. Daí o cara vai começando a se sentir otário nesse sentido. Aí eu digo, não, parei um pouquinho. Eu digo, não, vou deixar 3, porque aí, né, deixava 3, subia um passageiro, via que tinha só 3, pegava só uma, não ia pegar as 3. Sim. Né? E seria muita falta de educação. Não, isso se ele fosse educado, né? Sim, claro, né? Porque se fosse bom educado, levava 3 de qualquer jeito. De qualquer jeito. Aí tá. E a coisa foi, né? Aí tinha uns que pegavam, aqueles faziam corridas longas, pessoas que tu viam que eram mais... Não estou fazendo discriminação, quem sou eu para fazer? Porque eu sou igual a todo mundo. Mas tinham aqueles que mal educados que faziam uma corridinha de 6 reais, 5 reais, iam lá, pegavam o teu copo d'água, pegavam um balde e descia. Aquele que fazia uma corrida longa, nenhuma água aceitava. É a diferença, né? Aí eu digo, não, vamos fazer o seguinte. Aí começou eu digo, não, vamos parar essa função aí, porque eu tô me sentindo com o nariz vermelho, né, cara? Sim. Né? E aí não tá dando, não estão sendo educados para ter. Bom, mas aí, voltando, aí eu digo, bom, eu vou entrar na Uber. Eu entrei na Uber, comecei, como eu digo, tá, como eu tô dando só um tempo, que eu queria dar um tempo mesmo de 1 ano ou 2, como eu te falei que o táxi, né, é uma cachaça, eu né, sei cara? bem como é que é isso. Né? E é uma liberdade vigiada, como eu dizia, né? E aí eu digo, bom, aí fui pro táxi, aí passei pra Uber. E aí da Uber aí eu comecei, aí eu já não era um empregado, aí na Uber eu já era dono. Já era patrão, já era patrão. E eu já tinha uma noção de quilômetro, sim, manutenção, de pra onde eu ia, porque eu já conhecia um pouco Porto Alegre, como eu te falei, eu sempre trabalhei na rua, sim, toda a vida, né? Mas ele fazia os trajetos definidos, mas rota certa, né? Não, com caminhão de escolta sim, mas nós tinha na época as Kombi da Marlboro e da Hollywood, eu não sei se tu lembra, claro, escrito. Aquelas Kombi a gente andava pela periferia da grande Porto Alegre. Foi onde eu conheci todas as vilas de Porto Alegre, tu possa imaginar. E aonde tu nem possa imaginar, eu andei. Eu tenho muitas e eu gostaria de conhecer todas também. Tem muitas que eu nem imagino que existam. Não, aqui ó, Umbu, Salomé, Stella Mar. Bom, tu, cara, assim ó, Universal em Viamão, onde tu imaginar Santo Afonso, Canudos. Lomba Grande já foi? Ih, Lomba Grande. Lomba Grande é o lugar que eu quero conhecer. Kefas 1, Kefas 2. Essa eu não sei onde é isso. Isso fica ali na divisa de São Leopoldo com Novo Hamburgo ali também. Kefas 1? Kefas 1 e Kefas 2. É uma outra vila que tem aquelas antenas grandes, parecidas com aquelas lá, ó. Em cima do morro, que hoje tá toda já pavimentada e tudo. Morro do Paula também. Esse eu não conheço também. Em São Leopoldo. Tudo aquilo ali, tudo era areião, cara. Tudo era mato. Areião e mato. Tanto que roubavam as Kombi em São Leopoldo, Novo Hamburgo e levavam lá pra cima do Kefas. E lá nós ia pegar as cargas que sobrava junto com a brigada. Tá? E aí também foi ali, depois trabalhei de segurança pessoal privado em São Leopoldo também, aí eu fazia... para alguma empresa ou para algum grande contratante particular? Não, trabalhava pela empresa, mas era o gerente do Banco do Brasil do Vale dos Sinos, de todo o Vale dos Sinos. Fazia trabalhava a segurança do gerente do banco. Pessoal dele, eu e mais um colega, tá? O Luiz Coinha, até um abraço pra ele também. E aí tá, cara, e aí eu já tava, como eu te falei, eu já andava às vezes de noite aqui, passeando com a mulher, ia jantar, fazer alguma coisinha. E daí tinha ficado todo espiado. E os retrovisores sempre pegando, né? Onde eu vou deixar o carro, pode agora, cara. Né? Eu digo, eu já tô ficando com hábito, já tô começando a ver mais bichinho e tal. Eu vou dar um tempo para segurança. Aí foi o que eu te falei, fui pro táxi. Aí era a liberdade vigiada, que embora igual eu também me cuidava, como me cuido aqui na Uber, né? Mas aí já é uma coisa mais tranquila, entre aspas, né? O táxi? O táxi e o Uber, principalmente. O Uber, sim, tá, tu tá falando, né, em relação à segurança. Em relação à segurança, tá, exatamente, okay. Né? Tá. Aí eu digo, bom, aí fui pro táxi. Aí sofri um assalto no táxi depois de 1 ano e meio lá em Esteio, na Vila Pedreira lá. Fosse assaltado? Fui uma vez só, na Copa do Mundo. Qual, 22 ou não? A táxi é 16 ou 20. É, por aí, aquela que teve um jogo no Beira-Rio aqui. Ah, no Brasil então? 14, né?
2014? Pode ser? Acho que foi por aí. Não me lembro a data. Aí Sim, ali eu peguei. Argélia e eu fui naquele jogo. Argélia e Coreia do Norte. Ali. Coreia do Norte não, Argélia e Coreia Ali eu do Sul. peguei 3. Eu era o ponta da fila. O primeiro, aliás, tinha dito assim pra mim, cara, eu não vou pra Stay porque eu não quero. Porque eu já comecei cedo e com o movimento que tá hoje eu já fiz quase R$500 na época. Tu pegou na saída do estádio? Não, peguei ali, como tava tudo fechado pra lá, eu peguei ali na rótula das cuias. Tinha um ponto ali. Ah, tá, rótula das tetas, tá? Exatamente, que de cuia não tem nada. E aí tá, e ali ele refugou num Corsinha Classic e eu tava no Cobalt, 1.8 atrás dele. E aí vieram 3 gurizão, dá pra dizer. E aí disseram, amigo, nós queremos ir pra Esteio, ali pra perto da Petrobras, na Pedreira, ali tem problema e pá, falou com o primeiro. O primeiro não quis porque disse assim, me disse, cara, eu não vou porque eu devo estar com os R$500, R$600 aqui comigo, eles iam dar um package bom. Sim, pegar o cara com o bolso cheio. Pegar o cara com dinheiro e tá. E eu tava recém começando, eram as 4:30 da tarde, 5. E aí eu te minto, eram já umas 8 por aí, 9. E eu digo, acho que eram umas 9. Eu não sei porque que os guris não entraram no jogo, não foram no jogo, não sei o que deu. Porque é o bandido, né? Porque não, e aí... não entraram porque era bandido, não tinha ingresso. E aí entraram no carro os 3 aqui, mas aí disseram, não, quanto é que dá até lá? Eu digo, olha, daqui até a Pedreira ali, pra vocês eu vou fazer uns R$50. Barbadinha isso aí, hein? Não, mas na época, né, Daniel? Isso aí há quantos anos? Hoje 100 pila. Hoje 50 eu vou de Uber. Ontem eu fiz o bate-volta Stay. Não, o teu sábado foi maravilhoso, pelo que eu vi, né? Teu sábado tu só fez pelo menos... O sábado foi bom, mas eu parei quando fechei a meta. Deu 9 horas eu parei. Porque eu vi que era só 30 e poucos, 40 e poucos, e 30 e poucos, e 40 e poucos. Foi, acho que eu fiz a meta com 15 corridas. Não, foi bom, cara, tá sendo bom. Tá sendo bom, se o cara soubesse eu tô cansado pra caralho. Eu imagino, cara, porque tu é um cara que toca praticamente direto, né, velho? Todo dia. Todo dia, né? E aí tá... Mas não é sobre mim, tá? E aí, como é que foi a sua questão de Tá, e aí eu cheguei lá e me pagaram antes até, inclusive, eu digo, tá, tô tranquilo. Aí botei aqui os R$50. Largou a esquina. Botei R$50 aqui. Largou a esquina. Aí eu peguei os R$50, botei aqui, tá? Quando cheguei na Pedreira lá, eu só senti nuca, aquele cutuco. Falando normalmente, eu sei que tu é envergonhado com as câmeras, mas eu gostaria que fosse o mais natural possível. Tá, na próxima sinaleira eu vou gravar o stories aí. Mas aí tu segue falando. Tá, aí eu senti quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também. Exatamente, ou a cores, né? Aí, botou o revólver na minha nuca, eu digo, pá! Aqui em Porto Alegre ainda? Não, tu já tava lá? Eu quando encostei pra eles descerem, ô tio, é aqui mesmo, tá? E eu encostei, quando eu senti que ele me mandou encostar ali, eu digo, eu acho que eu levei uma ruim. Senti, né? Mas no caminho, a gurizada tranquila, de boa, assim, tu olhava a parede, jamais iria desconfiar. E esses que às vezes são os piores. Sim. E aí, mas também são os que não vão te machucar, né? Exatamente. São os que não vão te machucar. Botou o cromado na minha nuca e eu levantei os braços e digo, olha, irmão, pelo amor de Deus, não tira o revólver que o que eu tiver eu entrego. Vou te entregar, não tem problema nenhum. Só tira da minha nuca aí. Aí sempre tem o mais brabinho, o mais homenzinho, né? Cala a boca aí, tio, não sei o que mais, papapá. Aí pegaram o meu celular, não pegaram o telefone do dono do táxi, porque estava em outro lugar, estava escondido, né? E eu digo, tá. E aí me levaram minha corrente, me levaram meu relógio, me levaram meu celular, me levaram toda a féria. Errei aqui. Né? Me levaram toda a féria e eu digo, bom, e agora o que eu faço? Errei. Não consegui postar. Tá, e aí não te machucaram, não levaram o carro? Não levaram o carro. E aí eu digo, bom, o que eu vou fazer, né, cara? Eu digo, aí te dá aquela, com perdão da palavra, te dá aquela brochada, né? Tipo, eu digo, vamos embora pra casa, não tô... Aí voltei, fui lá na casa do dono do carro, no caso, que é o Igor, aí, então eu cheguei lá, eu digo, toquei, nada dele atender, eu digo, vou ter que estar ferrado no sono, que é às 4 da manhã. Digo, sabe de uma coisa? Faca na caveira. Né? Tá bravo, faca na caveira e sangue no olho. Digo, sabe de uma coisa que eu vou fazer? Eu vou seguir trabalhando e vou fazer essa féria. Correr atrás do teu. Corri atrás do meu. Com a cabeça
meio aqui, mas tá. E aí, cheguei no outro dia lá, entreguei a férias, contei a história pra ele. Ele, como era um cara muito legal, disse, não, cara, o prejuízo tu tava trabalhando pra mim, o prejuízo é de nós dois. Vamos dividir a férias e o telefone vamos dividir também. Cara muito legal. Por isso que eu te digo, é um cara muito... Sim. E aí, tá, e aí a partir dali, bom, essa era outra história. E aí tá, né, e aí parti pra Uber. Aí depois daí que deu, não por causa disso aí, mas foi só um fato isolado que eu te contei do táxi. Aí, voltando ao assunto da Uber, aí eu fiz o curso na Uber lá e tá. E aí, como eu digo, tá, né, eu digo, agora eu sou patrão de mim mesmo, que como eu sempre tive pensamento, quando o cara trabalha com excelência, tanto que eu tenho 10 anos de Uber, sempre fui clube 6 estrelas, sempre fui, e hoje eu sou nota 5, por incrível que pareça, né? Tu é 5? Sou. 5.0? 5.0. É, tu é raro, hein? Depois eu te mostro a minha. Tá, vai falando que eu vou aproveitar aí aqui que eu quero fazer a história. Sou 5.0 e te digo, no máximo que eu baixei foi pra 4.99. Tá, mas a vida inteira foi assim? A vida inteira sim. A vida inteira sim. E aí, Não te constrange, cara. Não fica. Olha pra lá. Essa aqui é pro story. Tá. E aí... Podcast. E aí tá, né? Aí eu peguei e digo, não. Sempre, como eu sempre falei pra todo mundo, aquilo que tu faz com excelência, um dia a recompensa vem. Como eu te digo pra ti. Sem dúvida. Entendeu? Um dia o teu sonho vai ser realizado porque tu trabalha com excelência também. Amém. Né? Tu trabalha com excelência. E quem trabalha com excelência, eu digo sempre, o Papai do Céu lá, ele não dorme. Não, graças a Deus. Ele não dorme. Então aí eu digo, bom, então a partir de agora eu vou pra Uber e vou ver o que vai dar. Se não der, eu volto para a área de segurança de novo, porque até mesmo que eu tenho muito conhecidos na área de segurança, né? E aí eu vou chegar nos gerentes de base que eu conheço, os caras que eu conheço e vou voltar. Mas como eu te falei que isso aqui é uma cachaça, né? E tu, por mais essa mal vida é uma merda, mas é boa pra caralho, né? E aí eu tá, né? E aí eu fui, eu digo, bah, não adianta, eu vou seguir. Cheguei pra esposa em casa e digo, olha, é o seguinte, vai ser o Uber e não adianta. Ela, tu tem certeza? Eu digo, absoluta. E ela rende, eu digo, rende, porque com a graça de Deus, né, eu sou o meu patrão, como tu diz, né? E nada me faltará, e mais o que o Senhor também me abençoa, eu também vai dar tudo certo e eu vou seguir. E aí, mas ela, bom, tu é que sabe, vamos ver então. E aí, cara, nesse papo com ela aí, a gente acertando daqui e dali, hoje eu tô aí, fazem 10 anos, não me imagino fora daqui. Tenho os perrengues? Tenho meus estresses? Tenho, não vou te dizer que não. Mas a minha nota é 5, porque, cara, eu sempre digo, eu virar o coxo eu não viro. O que é virar o coxo? Virar o coxo, eu digo, é tu falar muito mal daquilo que te sustenta. Cuspir no prato que come. Exatamente, entendeu? Uhum. Então eu não seria justo eu chegar aqui e dizer, Uber é isso, Uber é aquilo, que Uber é aquilo. Eu sempre digo assim pra todo mundo, ó, das melhores ela é a melhor e das piores ela é menos pior. Não sei se tu me entendeu. Não, entendi. Eu acho Entendeu? o seguinte, que a Uber é uma empresa que visa lucro. Com certeza. Com certeza. E se a gente não entender isso, a gente tá no lugar errado. Sim. Mas assim, tipo, tem uma política que nos desfavorece, isso é fato. A política de preço, política de... Enfim, né? Quem tá no aplicativo aqui sabe como é que é. A gente é completamente... Não tem estabilidade alguma. Não. Hoje a gente está trabalhando, amanhã a gente pode estar bloqueado. Hoje a gente está recebendo 10, amanhã a gente pode estar recebendo 7. E tudo no argumento de que a gente não é obrigado a nada, entre aspas, né? Só que sabendo disso também, quando ela entende, o algoritmo entende nosso perfil, sabe quantas horas eu trabalho, sabe o quanto eu tô correndo atrás e vai trabalhar para me deixar o mais tempo possível para fazer aquela grana. É aquilo que eu digo, o algoritmo te conhece melhor que a tua mulher até. Nesse sentido, eu acho sacana, sabe? Eu acho sacana, porque muitas vezes não é claro, as regras do jogo não são claras. Não.
e quando a gente precisa, a gente tem que se sujeitar, submeter a certas situações. Mas de qualquer maneira, eu acho que possibilita que... Eu já tenho com quase 30 episódios gravados aqui. Sim. E se bobear até mais que isso, e todos que tiveram, e tu é mais um que estiveram aqui, de alguma maneira estão satisfeitos, de alguma maneira sobrevivem do aplicativo, de alguma maneira tem sucesso dentro dos aplicativos. Então prova, né, que sim, dá para se virar. Dá para se virar. Tem que entender as regras do jogo, se é que elas existem. Né? Bom, eu sempre digo assim, né, cara? Eu sempre falei, isso é um pensamento pessoal meu, né? Cada um, né? Eu sempre digo assim, ó, a inteligência artificial tem que trabalhar para mim, não eu para ela, porque eu sou um ser humano e ela é um robô. Isso é verdade, tem que... No meu ponto de vista. Tu tem toda a razão. Entendeu? Tu tem toda a razão, tu tem que aprender a curva dela. Né? Tem que descobrir qual é a curva dela. Né? Então eu sempre penso assim, não, quem tem que trabalhar para mim é tu, não eu para ti. Entendeu? Esse é meu pensamento que eu sempre tive, desde que entrei na Uber. Tá? Então, o que eu faço? O que é bom, depende da época, como eu te falei. Eu não vou chegar em janeiro e vou querer exigir uma coisa que não tem como. Perfeito. Né? Então, tu tem que ter aquele jogo de cintura. Mas também, quando volta o movimento normal... Bom, agora eu também posso dar as cartas. Eu vou fazer uma fala, me dá 2 minutinhos, nem isso. Não, talvez. Pode, vai. A semana passada eu respondi para um passageiro que eu carreguei, que é ex-motor de aplicativo, ele foi durante muito tempo também. Sim. Hoje ele está empregado num restaurante, se não me engano, não lembro exatamente onde é, uma conveniência e tal, não vem o caso. Ele perguntou como é que está hoje. Isso aí, nós estamos agora na última semana de março, na teoria... É a pior semana do mês. Se bem que a partir do dia 25 começa a melhorar de novo até o dia 10. Sim, em função de Páscoa, em função. E daí também. Eu falei pra ele assim, quanto que é a Páscoa esse ano? Eu acho que é sem ser nesse fim de semana que vem, no outro, né? Mas já estamos na Páscoa, tio. Mas voltando pro passageiro esse. Sim. E daí o passageiro falou assim, ele perguntou como é que tá. Disse, cara, hoje tá perfeito. Porque o dia se propõe. Ele, como assim? Cara, eu tenho que entender que hoje, isso aí eu tô falando da semana passada ali pelo dia 20, não é dia de fazer 500. 600, 800. Hoje é dia de correr atrás dos 400, porque é isso que a casa oferece. Sim. Agora, quando for 800, eu tenho que correr atrás dos 800, que é isso que a casa oferece. Ele me olhou assim com os olhos assim, acho que tu tem razão sim, cara. Tem dias que o cara tem condição de buscar uma fortuna e tem dias que o cara tem que buscar o básico. Com certeza. E a gente tem que entender isso. Isso é demanda da cidade, a cidade funciona assim. O táxi era assim também. O que me incomoda é ver o aplicativo manipulando isso. Isso que me incomoda. Mas porque tem dias que tu vê que o movimento tá bom, as pessoas estão tocando, estão chamando, o trânsito tá pesado, a cidade tá lotada e o preço tá lá embaixo. É isso que me incomoda. Sim, mas aí, Daniel, aí é o que eu te falo, se tu tem essa visão e tu tá vendo isso, é porque tu sabe trabalar. Sim, eu acho que eu sei, né? Tu tá aí até hoje, como eu te digo a mesma coisa. Ou pelo menos tô no caminho de aprender. Aí o que eu faço? Aí eu chego pra inteligência artificial, que eu sou muito parecido contigo, só que tu fala com a câmera, eu falo sozinho no carro. Né? É tipo que eu falando caça-piranga também no aplicativo, não? Não, porque os tiros longos tem que me pagar um pouco gostoso, porque senão eu já não vou muito. Tu gosta de ficar em Porto Alegre, então? Gosto de ficar em Porto Alegre, aqui Canoas, passa essas voltas aqui. Mas é aquilo que eu te digo. Aí eu olho pra ela e digo, olha, se tu ficar nessa palhaçadinha de querer... Tu fala assim? Não, falo. Se tu ficar nessa palhaçadinha de querer me botar nariz vermelho, nós vamos ficar parados. Eu não vou... Pegaram a dica, pessoal? Entendeu? Eu não vou... Dica do Luiz Gustavo, dica do Diário do Hoje, ó. Fale com o aplicativo, mas fale verdade, fale nos olhos, no olho do aplicativo. Do estagiário, como tu diz, né? Eu digo, olha, só que eu chamo dela, né? Tu já chama o estagiário, cada um chama de uma forma. Eu digo, olha, enquanto tu ficar querendo me colocar nariz vermelho e me colocar debaixo de um toldo, que tu sabe o que quer dizer, né? Quando tu quiser me fardar de palhaço e me colocar dentro do circo, o nosso carro vai ficar parado e nós não vamos rodar. E aí a gente não atende os passageiros, eu não fico feliz, vocês não ficam felizes e os passageiros também não.
Então tu me enxerga que eu te enxergo. Tá aí, ó. A melhor dica que eu recebi até hoje. Olhe no olho do estagiário e manda ele se fuder. Disse assim, ó, eu não tô afim hoje. Entendeu? Hoje eu não tô afim, tá ligado? E aí eu digo, olha, se tu tiver afim, nós vamos trabalhar. Vamos se divertir, vamos se divertir. Mas não... todo mundo tem que ganhar, né? O passageiro tem que ficar satisfeito que eu vou ser rápido, eu tenho que ganhar o dinheiro que eu acho justo e tu tira a tua férias. E a Uber tira dele também. Então, como eu digo, aonde um desses não ficar satisfeito, não fica legal. Quebra a engrenagem, né? Porque é uma engrenagem. Se uma das peças parar, tranca, quebra. Daí não funciona o negócio. Exatamente, é o que eu digo. Então, o que é? Então, os três têm que ficarem felizes. Onde um não ficar, já não... estatística. Virar estatística. Aonde um não ficar, já não rola, no meu caso. Porque, tipo assim, eu gosto... A minha nota é 5, por quê? Porque eu atendo bem as pessoas, como eu gostaria de ser atendido. Ponto. Sim. E sou educado com as pessoas conforme também, mesmo pegando os mal educados, eu atendo eles com educação até para eles aprenderem como é que é ser educado. Né? Até para eles terem uma noção, né? Gentileza gera gentileza, exatamente. É a coisa mais certa do mundo. Né? Por exemplo, eu dei passagem pro Sandeiro aqui agora na frente, em seguida vai alguém me dar passagem na frente também. Eu acredito nisso. Eu também acredito. Se eu fechasse ele, ali na frente o ônibus ia me fechar. Com certeza. E assim eu faço para táxi, eu faço para todo mundo e os táxis fazem para mim também. Sim, com certeza. Entendeu? Então aí é aquilo que eu digo. Então eu fico assim, ó, eu faço, entendeu? Então por que eu vou fazer uma coisa, tipo assim, uma coisa, não, tá pegando mal, tá muito ruim, eu acho que tem coisa melhor. E aí eu vou lá com cara carrancuda, eu vou lá brabo e pai, não sei o que mais, já vou receber o passageiro de cara fechada e brabo. Então eu não faço. É melhor não. Não sei se tu me entendeu. Mas óbvio que eu tô te entendendo. Né? Então, eu só fiz a pausa dramática aqui, claro que eu te entendi. Então eu faço o quê? Doutora, como eu digo pra ela, né? Doutora, faz como tem que fazer. Tu me conhece melhor que a minha mulher e tu sabe o jeito que eu trabalho e do que eu gosto. Tu sabe até a hora que eu vou no banheiro. Ó, daqui a pouco ele vai no banheiro. Mesmo, né, cara? Ele sabe não, mesmo. Sabe mesmo. Sabe. Né? Ó, agora ele vai parar porque ele vai tirar uma água do joelho. Ó, agora ele vai parar porque ele vai fazer um lanche. É isso aí. Ela sabe, ela sabe tudo. Com certeza. Entendeu? Então eu digo, olha. E quem duvida é louco. E quem duvida é louco. Né? E ela ouve tudo. Sim. Ela ouve tudo. E aí eu digo pra ela, bom, tu me conhece melhor do que qualquer um, né? Então tu sabe aonde eu gosto de trabalhar, a forma que eu gosto de trabalhar, as pessoas que eu gosto de trabalhar e aonde eu gosto de trabalhar, os lugares também. Então, tá só contigo. Tu sabe o jeito. Hoje tu tá com Cronos também, que nem Moisés. Tô com Cronos que nem Moisés, 3 cilindros. 1.0. Com 1.0. O meus, graças a Deus. Pago também já. Coisa linda, hein? Não é financiado, segurado. E é um carrinho bom de trabalhar, né, cara? É um carro bom, confortável, o carro bom. O serviço é sensacional. Todo mundo me pergunta os passageiros, esse carro é bom. Cara, pro serviço é sensacional. Pro serviço é sensacional. Não, sensacional. Eu viajo também, eu vou... A minha família, irmão, meus pais, enfim, que... né, tios e primos, enfim, aí... Mando um beijo pra todos eles aí. E a nossa família tem imóveis ali em Torres, cara. Aqui. Né? Então eu vou... Então seguidamente a gente vai a Torres, né? E aí eu... E tu trabalha na praia, já teve essa experiência ou não? Não, na praia não. Na praia eu não trabalho porque... Cara, eu sou muito chato pra carro, velho. Sou muito chato pra carro. Você deve ter percebido que eu não sou tanto assim, né? Se eu puder, certos lugares eu faço que nem os Flintstones. Boto ele no meu colo e ando com os pés no chão. Entendeu? Eu gosto muito chato pra carro, muito chato, cara. Por isso que eu sou chato pra passageiro também, que eu gosto que o passageiro seja um passageiro de excelência como eu sou. Sim. Tu me entendeste? Claro, com certeza. Então aí, claro, automaticamente, mas eu assim, a maioria assim do dia, assim, que eu posso dizer que eu faço uma média de 20 corridas por dia, eu posso te dizer que 18 são... olha, cara, é a lei da atração, de coração. Boa. Né? A lei da atração. Eu acredito nisso também. É a lei da atração. Cara, só pessoas boas. Eu acredito nisso também. Né? Eu não posso reclamar.
Agora sempre tem uma ovelhinha negra, né? Sempre. Uma ou duas e tal. O importante é o cara identificar e fazer e entender que aquela ovelha negra é passageira. Exatamente. E que ela vai durar 15 minutos dentro do teu carro. E com sorte tu nunca mais vai ver ela na vida. É, porque hoje a gente tem uma ferramenta boa, tu sabe, né? Que aquele ali, se tu quer, tu não vê mais. Nota 1, sim. Né? Então... Eu não acredito naquela ali, mas de qualquer maneira eu me sinto satisfeito quando eu dou nota 1 e penso, imagino que esse passageiro nunca mais... Como passageiro, pelo menos, né? Essa pessoa nunca mais veio na minha vida. Cara, eu vou te dizer assim, ó, que em 10 anos de aplicativo, eu acho que eu não encho uma mão dando nota 1. Sério, né? Sério. Eu não sei se eu consigo fechar uma mão dando nota 5 durante o dia inteiro de trabalho. Entendeu? Não, brincadeira. Agora... Eu falo muito isso aqui, mas não é assim. Entendeu? Mas eu não penso nota... 2 vezes antes de bloquear Agora, mesmo. como eu te falei assim, a partir de 3 estrelas, tu já, a princípio, que a gente sabe, tu já não pega mais o mesmo. Eu acho que a gente pega... Eu já peguei na nota 1 de novo, mas não nessa época do bloqueio, mas a coisa mais antiga. Eu lembro que aconteceu uma situação do passageiro que era perto da minha casa, se não me engano, e daí eu tive um problema com o cara e 2, 3 dias depois peguei ele de novo. E daí na época já falavam que quando tu desse nota 1 tu bloqueava, mas nunca se confirmou isso, né, enfim. Sim. E daí, mas isso é coisa do passado. Eu adoro pensar isso. Eu pensar assim, nunca mais esse cara vai entrar porque não se comportou direito e se vai entrar mesmo, nunca veremos. Eu te digo assim, ó, a postura, né, cara, a postura dentro do carro, né, a maneira que a pessoa se porta, eu conto muito com isso, né, cara? Forma de sentar, forma de andar, forma de conversar, forma de se... Né, como tu mesmo disse, tem uns que, pô, tu tá escutando um rádio aqui, tá, e a pouco o cara tá com o telefone, tua, né, eu acho que pode ser mais baixinho, tem um pouco mais de educação, cara. Né, cara? Então tem pessoas que às vezes não têm educação, não tem discernimento, né, cara, nenhuma, né? E aí... Isso aqui é o Lucas, ó, ele participou esse rapaz aqui, ó, ele participou do podcast, ele e o Rodrigo. Quer participar do podcast também ou não? Estamos gravando aqui com um colega, tá vizinho aqui. Show de bola. Lucas Barcelos aqui participou do episódio junto com o Rodrigo, a dupla sertaneja. A dupla sertaneja. Então foi o 9? 9. Nós estamos acho que por 30 e poucos, vai. Um abraço, Lucas. Finalizando aqui. Um abraço, meu irmão, prazer. Falou. Estamos passando aqui no vizinho do Luiz Gustavo, Lucas Barcelos, que já gravou, já passou por aqui. E aí, cara, aí tu vê, e outra coisa que tu vê também, que eu já, pelo faro de tanto tempo de Uber e táxi, quando eu olho a cena assim, eu já vejo. Ah, sim, isso é fácil de identificar. Tá, e aí conforme for eu já passo reto para não me incomodar. Isso é fácil. E outra coisa que tu sabe tanto quanto eu, a nota conta muito. Eu filtro nota, né? Eu também, é óbvio que eu também filtro nota. Tanto conta que eu filtro nota. Né, eu filtro nota. Né, filtro nota e eu te digo que a nota mostra o passageiro que é. Sim, sem dúvida nenhuma. Cara, isso aí é a melhor coisa que pra nós que estamos, né, que já temos uma cancha. Sim. Cara, tu pega um 482, eu tenho certeza como é que vai ser o passageiro. Com certeza. E pega um 497, eu tenho certeza. Eu pego um 490, eu tenho certeza. O 490 é aquele cara educado que te deixa 30 segundos te esperando, por exemplo. Mas ele vai te cumprimentar de boas e tal, vai ficar quietinho. E o 497 vai vir, vai te cumprimentar, vai ser querido, não sei o que, e tá te esperando na frente. E o 482 tá cagando pra ti. Cara, eu fui os para baixo não pegam mais. Eu fui pegar um aqui esses dias aqui perto, até por sinal. 4,84 ali no Jardim Botânico. Cheguei para encostar, encostei, levei 3 a 4 minutos para chegar no cara. Cheguei lá, o cara, agora cheguei. Tô no elevador. Estou descendo. Aí eu digo, parei um pouquinho, mais 6 minutos, são 6 minutos, eu tava aqui em casa, cara, para pegar ali do outro lado. E aí eu olhei a nota 4,84. Aliás, que eu já vejo, quando eu pego, eu já olho a nota. Eu digo, a nota do cara é baixa por alguma coisa. Só se a corrida me chama atenção, se eu vou para um lugar que é estranho, eu vou dar uma olhada na nota. Ou se é muito longe para buscar, eu vou dar uma olhada na nota. Mas assim, se é uma viagem que passou para mim, tipo, tá tudo certo, a nota eu nem olho. Não, tudo certo. Não, aí como eu já peguei também, às vezes, pessoas que os caras dão nota baixa por ser pessoas mais fechadas, mas são pessoas de boa. Entram no teu carro, te dão um bom dia, vão lá resolver os problemas. Mas já peguei pessoas, moço, eu vou resolver alguma coisa aqui, o senhor não se importa se eu não falar com o senhor, mas sem problema nenhum. Resolve teus problemas aí que a gente leva.
como eu digo, é o passageiro que não incomoda em nada. Ele vai, levanta ali o note dele, eu pego o celular e vai resolvendo os problemas dele. Chegou no lugar, um bom dia pro senhor, igualmente, tá? Desce e vão embora e não me incomoda em nada, cara, em nada. Entendeu? Agora tem aqueles outros que entram, e aí, como é que tá o serviço hoje? Como é que tá não sei o que? Eu digo, aí eu fico pensando, pô, o cara não é motorista de aplicativo, né? Como é que tá a férias hoje? Porque tu quer fazer umas corridas também? Aí eu pego e transfiro às vezes pra ele. Quando eu digo, pá, que profissão o senhor também o trabalho tá, como é que tá o seu serviço também? Aí do que ele começa a perguntar pra mim, inverte. Sim. Porque eu começo a sondar ele. Aí tem uns que, não, tu veio, pai, começa a sair por lá e pra cá. Eu digo, que ninguém gosta de chegar e dizer, não, eu faço em 10 horas, um exemplo, R$400, eu faço 10 horas. Ele não é motorista de aplicativo e também não é um conhecido. Agora, se tu quiser uma mentoria, como é que se faz, eu te dou uma mentoria. Me paga 200 pila a hora, eu vou na tua casa, ou tu vem na minha. Esse é o preço. Se precisar de uma mentoria, eu dou. Eu vou começar a cobrar desses caras, os caras estão me chamando no Instagram, principalmente. Não sei o que, eu tô começando agora. Esse dia mandou um rapaz lá. Eu vi tu cumprimentar esses dias que chegou, que era aluno de uma faculdade, perguntou como é que se ganhava dinheiro no aplicativo. Chegou no carro aí, aquele cara tava perdido, completamente perdido. Ele desceu no carro, ele perguntou assim, cara, se eu me inscrever no teu canal, tu me ensina como é que se ganha dinheiro? Eu disse, oi? Daí, cara, só que daí eu já dei a morta pra ele. Aquele dia era dia de semana, era umas 11h30 da manhã e eu tava parado na Barra Cassal, que é um dos piores lugares pra se estar às 11h30 da manhã. Né? E daí, a pior coisa que tu deveria fazer é estar parado aqui. Mas eu tô fazendo plantão na rodoviária. Cara, tu tá errado, velho. Tu era pra tu estar em Alvorada agora, lá na Zona Sul. Começa por aí. Começa por aí. Os caras não entendem posicionamento. Eu falei pra eles assim, cara, entende a demanda da tua cidade, como é que ela funciona, onde as pessoas se movimentam, a hora que elas se movimentam, pra onde elas vão uma segunda-feira, que horas elas voltam. Enfim, se tu não entender isso aí, não adianta tu pagar mentoria pro cara. Aí é o que eu digo. Como eu digo aqui no carro, se tu quiser uma mentoria, 200 pela hora, eu cobro. Então deixa teu contato aqui, vou deixar o contato do Luiz Gustavo aqui depois. Né? Quer uma mentoria que eu me sente contigo, como é que funciona o aplicativo, como é que tu faz, onde é que tu te posiciona, as datas, a época, quando é verão, quando é movimento ruim, quando é movimento bom. E o que tu te alimenta. Da onde eu vim, do que eu me alimento, como é que eu faço. Como tu mesmo disse, a gente senta, vai na tua casinha, ou tu vem na minha casa, dependendo, ou a gente faz. Acho que eu vou roubar online. Vou roubar esse nicho pra ti, pra mim. Entendeu? Ou a gente faz, o Meet, né? Pode ser, porque eu pra informática, eu sou zerado. Faz uma call. Eu sou zerado pra isso aí. Eu nunca fiz uma chamada de vídeo na minha vida, cara. Nunca fiz. Já recebi e desliguei de canto. Pô, tô dirigindo, realmente foi sem querer, a pessoa ia mandar mensagem e acabou ligando. Mas eu, assim, não sei, não é da minha época, né? Na minha época a gente ligava. E olha lá, hoje em dia o máximo que passou do WhatsApp eu já acho de vazão. Não, porque aí eu digo, olha, tu quer saber, a mesma coisa que tu chegar no escritório de advocacia ou qualquer coisa que seja, que olha, eu sou recém-formado, como é que funciona? Me ajuda. Pô, o cara não vai chegar, parar de trabalhar para te dar uma aula. Tu não concorda? Absoluto, claro, com certeza. Entendeu? Então eu penso de agora. A não ser que seja esse o meu objetivo, né? Parar e ensinar o pessoal. Aí eu digo, tu quer que eu te ensine? Não tem problema nenhum. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Ou limpar a bunda, depende do ponto de vista. Também, né? Mas, Gustavo, cara, eu podia passar o dia inteiro conversando contigo. Eu também, cara. Que eu tenho certeza que tu tem muita conversa pra colocar. Bastante. Esse vídeo vai ao ar depois do churrasco dos guris, mas eu te perguntar de qualquer maneira. Tu pretende lá? Eu até queria saber, cara, como eu te falei que eu sou um cara zerado em matéria de informática, e tanto que eu não tenho Instagram e não tenho Facebook. Tá. Eu queria saber como é que faz, se eu posso fazer contigo, tipo, mandar um Pix, alguma coisa pra participar também, né? Tá, cara? Não é pra mim, eu vou te colocar no grupo agora, vou te adicionar no grupo do churrasco. Daí no dia que deve ser essa semana, tá? Hoje é 23, o churrasco é 31, então nos próximos dias o Moraes, que é o... Eu vi, tu fez o Moraes, ele deve estar... Ele deve estar fechando... O Moraes não. Não?
com o Moraes ainda não, já chamei ele, mas ele não podia, ele tava com compromisso e tal. Então com qual foi que tu fez que também... O Rômulo, fazer amanhã. O Rômulo, tá. Que amanhã vai no ar, amanhã dia 24 vai ao ar o episódio do Rômulo, mas isso aqui já vai estar indo, cara, depois eu te confirmo, mas vai ser para abril com certeza. Graças a Deus, vocês adoraram a ideia e eu também, que é justamente esse podcast aqui. Eu te adicionei no grupo, tá? Tu vai aparecer depois uma notificação pra ti. Esse grupo tu não consegue falar com ninguém, não manda mensagem. Tá. Mas assim, daqui uns dias o Moraes vai entrar em contato, vai dizer quanto que é. E vai dar o Pix. Daí tu vai pagar e vai fazer o Pix. Daí tu vai ser adicionado num grupo de confirmados. E daí ali ele vai passar todas as orientações. É no Campo do Canarinho, lá na Cachucha, dia 31. Eu já vi tu falar. A partir das 9 da manhã. Não, eu quero ir lá, cara. Eu quero ir lá. Vamos trocar uma ideia. Participar pra trocar uma ideia com o pessoal todos, te conhecer. Eu acho que você tem muita coisa pra contar. E eu gostei que eu praticamente não precisei falar nada. Deixei tu. Eu só senti falta de uma frase que tu falou várias vezes quando a gente trocou mensagem no WhatsApp, que é tu sabe o jeito, alguma coisa assim. Tu dá o teu jeito, como assim? Não, Não, tu sabe o jeito, não sei o quê. Não, eu te disse assim, eu digo, não, eu acho que tu chega aí... Foi tão automático que tu nem sabe. E tu conhece o jeito, ou tu sabe o jeito, foi alguma coisa assim que eu automático que eu te falei, que eu não lembro, porque tem coisas que eu guardo no automático, que já sai no automático, mas eu te digo assim, cara, eu sempre assim, eu faz uns 5 anos que eu te sigo, cara, e eu te digo assim, ó, e eu aconselho pra todo mundo, cara, olha, tanto alguns colegas do meu filho, que começou, tem 1 ano de Uber agora, né, isso, eu digo, cara, tu quer aprender, tu quer ver como é que se trabalha, além que o meu filho já teve a mentoria de graça, né? Mas eu digo, mas tu quer ver a realidade do Uber mesmo? Eu não filmo. Por mais que eu te conte, tu não vai saber. Vai lá, aí te escreve, que ele já se inscreveu, eu creio, e acompanha o Daniel, cara, o Diário de um Uber, que ele vai ter. E esses dias eu peguei um que foi colega do teu filho, que o nome dele, eu não me lembro como é que ele é, mas ele o apelido dele é Paulão. Paulão? É, que ele foi colega, eu acho que do Rafael. Não lembro de cabeça, não lembro. É, ele disse assim, cara, assim, eu levei ele ali pra Orfana ali. Por causa do adesivo, ele reconheceu? Não, porque eu comecei ele disse assim, eu já pensei, eu já fiquei desempregado um tempo e tal, e eu até pensei em alugar um carro, fazer aplicativo, o que tu acha? Eu digo, cara, aí se eu vou começar a te contar tudo, numa corrida eu não vou conseguir te contar tudo. E se eu te contar, eu vou ter que te matar. E outra que, né, aí se tu quiser uma mentoria melhor, entender melhor, R$200 a hora. Aí eu te cobro R$200 a hora e a gente faz essa mentoria. Gostei dessa. Entendeu? Mas ele, não, porque eu acompanho, porque tem um que foi meu colega, que é muito meu amigo. Aí foi o Rafael, sim, ou o Felipe, acho que foi o Felipe, cara, que ele falou. Deve ser, porque se já tá nessa fase de alugar carro, deve ser um pouco mais velho. Não, o Rafa tem 20. Não, ele é mais velho. Ele deve então ter uns 26, 25. Então o colega do Rafa. Tem o colega do Rafa. Do Felipe, não, do Felipe. Do Felipe, desculpa, do Felipe. Felipe mais velho. Aí ele disse, não, cara, mas se tu falar o nome, que eu tô tentando me lembrar o nome, cara, é muita gente, e eu também, né, cabecinha também já não é a mesma, né, eu tô com 55, 56 quase. Mas trabalhou em olaria, né? Trabalhou em olaria. Aí ele diz assim, mas se tu falar meu nome pra ele não vai me conhecer, mas se tu comentar com ele assim, o Paulão, Paulão, ele vai lembrar. O filho dele, não sei se o Daniel vai lembrar, mas o filho dele vai lembrar na hora. Eu digo, tá, cara, se tu conhece então e sabe quem é, se tu pretende um dia alugar um carro, ou tu pretende trabalhar na Uber, te escreve no Diário de um Uber, acompanha ele lá, né? Põe o teu sininho lá, te escreve, compartilha no canal, comenta, e aí tu vai passar a ver como é que é a vida de um motorista de aplicativo, que é uma todos merda, os dias. Que é uma merda, mas é boa pra caralho. Tá, então vamos finalizar, que já tá quase batendo 1 hora esse vídeo aqui, senão depois não consigo postar no TikTok. A hashtag para deixar no final e a gente ter certeza que o pessoal chegou até o final. Tu não pensou? A hashtag? Deixar uma hashtag para o pessoal deixar no comentário e a gente ter certeza que chegou até o final do vídeo. A gente pode deixar o seguinte, ó.
acompanhem o meu amigo Daniel. Ele não entendeu? Acho que ele não vê até o final os vídeos. Deixa uma hashtag pro pessoal anotar no comentário e a gente tem certeza que chegou até o final. Aí tem que ser uma coisa curta. Isso! Uma coisa curta. Ele não vê os vídeos até o final. Não, eu vejo. Não, tanto que eu comento, só que eu vejo os teus vídeos 2, 3 da manhã e tu já tá dormindo. Não tô te cobrando, cara. O pior é que eu coloco, aí eu só olho assim, eu digo, pá, nem leu os meus comentários, né, cara? Hashtag não assistiu o vídeo até o final. Deixa no comentário que eu vou ter certeza que tu assistiu o vídeo até o final. Hashtag não assistir o vídeo até o final. Não é verdade que é o pior. Pra cima deles e... Eu não posso falar. Vai Moisés, agora vai é isso. Moisés. Pra cima deles e... Vai Moisés. Vamos!